Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: hoje é dia 12, tô colocando esse vídeo no canal exatamente às 7 horas da manhã. Você pode estar assistindo esse vídeo tanto às 7 quanto às 10 da manhã, às 11 da manhã, ao meio-dia, a 1 hora, eu não sei. Pergunta que eu te faço aqui, nesse momento, é o seguinte: o que você e como você estará exatamente daqui a uma semana, sábado que vem, dia 19, exatamente nesse horário que você está assistindo esse vídeo. Sabe por quê? Porque exatamente no sábado que vem, meu amigo, será o dia do jogo. Sábado que vem é dia de semifinal da Copa do Brasil. Sábado que vem é o jogo mais importante do Vasco da Gama nos últimos 13 anos. E é claro, a gente vai falar muito com vocês aqui sobre esse grande jogo, sobre essa grande decisão entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Falar também, é claro, sobre o jogo importante que o Vasco terá nessa próxima quarta contra a equipe do São Paulo em Ribeirão Preto. Falar também sobre treino aberto. Teremos nessa próxima sexta o último treino antes de enfrentar a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, um treino aberto no Caldeirão de São Januário, algo muito legal aí que vai rolar e a gente, é claro, vai também falar sobre isso aqui nesse Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, meu amigo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, agradecer aí pelo apoio e pela moral que todos vocês estão dando aqui ao nosso canal. Ontem chegamos à marca dos 140 mil inscritos, ó, e já estamos com 85 mil. Vamos buscar mais, né? Vamos chegar aí em breve aos 141, 142 e buscar aí esses 150 mil. Então contamos muito aí com a presença, o apoio e a participação de todos vocês. Então se inscreva, é rápido, é fácil, muito mais fácil inclusive do que todos vocês imaginam. Caso você esteja assistindo aí esse Acorda Vascão virado, o que eu vou te pedir agora? Você rapidamente vai virar o vídeo, vai minimizar a tela, e aí, meu amigo, é só correr para baixo, ó. Minimizou o vídeo? Palavrinha aqui, ó. Eu já estou inscrito no canal, né? Porque, é claro, não poderia deixar de me inscrever. Mas se você não está inscrito, vai estar assim essa palavrinha. Inscreva-se, só você clicar, tá inscrito. Aí você vem aqui de novo, ó. Apertou todas, ativou o sininho de notificação. Já era, meu amigo. Você é um inscrito, tá com o sininho ativado, todos os nossos vídeos serão notificados a vocês e tá tudo perfeito. Além disso, é claro, like no vídeo, like nesse Acorda Vascão e corra aí nos comentários. Temos 3 links no comentário fixado: um link do nosso grupo de WhatsApp, um link do nosso Instagram e um link para você se tornar membro do nosso canal. Contamos muito aí com a ajuda e a participação de todos vocês se tornando um membro do canal Gigante. Show? Vambora então, Vascão, vambora sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Começar aqui primeiramente falando sobre algo importante, tá? Vai acontecer hoje. Na semana passada tivemos na Gávea, né, o primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco enfrentou a equipe do Flamengo e venceu o jogo, inclusive na casa deles, pelo placar de 2-1. E hoje, em São Januário, o Vasco da Gama vai enfrentar também o mesmo Flamengo. Esse jogo aí vai ser transmitido pela Vasco TV. O jogo aí terá portões abertos com o limite de 999 torcedores na Social de São Januário. Então, é claro, você vascaíno que quer comparecer, ainda dá tempo, dependendo da hora que você está assistindo essa partida. E o jogo vai acontecer aí às 10 horas da manhã de hoje. Vasco e Flamengo se enfrentando. O Vasco aí pode perder até o jogo pelo placar de 1-0 e a partida será decidida nas penalidades máximas. O Vasco está muito confiante, é claro, nessa partida, um jogo que terá transmissão da Vasco TV, então é bom você aí ficar ligado. 10 horas da manhã, Vasco e Flamengo, jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Inclusive, o Lucas Eduardo, o capitão, ou um dos capitões desse elenco Cruz Maltino, jogador de seleção brasileira sub-20, ele falou sobre isso, né? Ele disse assim, olha: apesar da vantagem construída na primeira partida, sabemos que vai ser uma partida difícil e não tem nada decidido ainda. Dentro de São Januário, com a nossa torcida, vamos buscar mais uma vitória para alcançarmos os nossos objetivos. E ele ainda fecha, né,
Acho que nós conseguimos alguns grandes resultados, como o título da Copa Rio, com goleada na final, além de estarmos na semifinal do torneio Otávio Pinto Guimarães e queremos coroar a temporada com o título do campeonato carioca. Então, decisão importante, 10 horas da manhã, a nossa base forte estará entrando em campo. E é legal aí você, como torcedor, ficar ligado. Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, já sai daqui, corre para Vasco TV para dar uma conferida. E dependendo da hora, o Vasco já deve ter até levantado esse caneco, que eu tenho certeza que no Caldeirão, com a vantagem no placar, vai ser difícil dessa base não ser campeã do Campeonato Carioca contra o nosso maior rival. Se venceu na casa deles, quem dirá aqui, né, na nossa casa. E falando, né, em jogo importante, se hoje o Vasco enfrenta o Flamengo pelo Sub-20, o Vasco tem duas grandes partidas pela frente. Quarta contra o São Paulo em Ribeirão Preto e sábado contra o Atlético Mineiro em São Januário. O elenco Cruz Maltino ontem, como está aparecendo aí na imagem a vocês, foi a campo. O elenco do Vasco foi aos gramados do CT Moacir Barbosa para mais um dia de treino. O Vasco da Gama que vem focando o máximo que pode, né, para essa grande decisão que vai acontecer, ou melhor dizendo, essas grandes decisões que irão acontecer. Algo muito importante, né, que inclusive ontem tivemos a informação, é que houve uma certa mudança por parte do Ministério Público Paulista, né? Ontem aí, no tribunal que rolou no Superior Tribunal de Justiça e Desportivo, o advogado do Vasco sinalizou que o Ministério Público de São Paulo entrou com um pedido junto à CBF para proibir a participação de duas torcidas nesse jogo contra o São Paulo em Ribeirão Preto, alegando aí uma falta de segurança e que teria aí a condição apenas de ter um jogo com torcida única no estádio do Botafogo de São Paulo. Mas ainda ontem, informações é que o próprio Ministério Público de São Paulo reconsiderou essa decisão e autorizou esse jogo entre Vasco da Gama e São Paulo com as duas torcidas. Informações aí é que a polícia de Campinas garantiu o jogo diante do reforço que virá da capital, sem prejuízo de apenas uma partida estar em campo. Expectativa aí que as vendas devam começar amanhã, no caso hoje, perdão, sabadão, para esse jogo que vai acontecer já nessa próxima quarta-feira. Então, assim, acho que essa pressão aí feita até pelo próprio advogado Vasco hoje dentro da STJD, ou melhor, ontem, né, dentro da STJD, ela foi importante realmente para que automaticamente, né, viesse o próprio Ministério Público de São Paulo mudar essa decisão e acatar aí duas torcidas no mesmo estádio, que é surreal, né? Se o Vasco jogasse contra o São Paulo na próxima quarta-feira, sem a presença do seu torcedor, era passível, na minha opinião, de nem entrar em campo. Se quer um campeonato assim, onde o São Paulo joga no jogo de ida, no primeiro turno, em São Januário, levando seu torcedor, e o Vasco joga em São Paulo sem poder levar o seu torcedor, aí, meu amigo, vale nem a pena entrar em campo, dá logo os 3 pontos para o São Paulo e reconhece essa falta de respeito, falta de igualdade que está acontecendo no futebol brasileiro. Falando em preparação, né? Tivemos ontem muitas informações importantes, tá? Sobre esse jogo do próximo sábado contra a equipe do Atlético, também sobre esse jogo de quarta. Primeiramente, sobre esse jogo de quarta, ontem foi definida aí a arbitragem de ambas as partidas. Para Vasco e São Paulo, na próxima quarta, teremos como árbitro Davi Lacerda, um capixaba, ele que vai comandar o apito em Vasco e São Paulo. Já para a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, teremos como árbitro Ramon Abate Abel, árbitro de Santa Catarina, um árbitro muito conhecido, um árbitro que é hoje um dos melhores aí do cenário atual do futebol brasileiro. Infelizmente, tem alguns jogos marcantes negativamente contra o Vasco da Gama, mas é difícil a gente pensar em algum árbitro e não lembrar de lances, infelizmente, desfavoráveis contra o nosso Cruz Maltino. E o Ramon Abate Abel está nessa lista complicada, essa lista obscura aí da colina histórica com relação à arbitragem, mas a gente espera que ambos, né, tanto o Ramon Abate Abel quanto o Davi Lacerda, façam aí uma arbitragem tranquila, calma. E para esse jogo aí de sábado, o que temos a trazer aqui a vocês além da arbitragem? A Força Jovem do Vasco, ela oficializou ontem que duas grandes coisas estarão acontecendo. A Força Jovem, ela recentemente divulgou a chave Pix para um arrecadamento, né, de fato, para fazer uma linda festa nesse jogo que vai acontecer em São Januário nesse próximo sábado. Até o momento, a informação é que mais 60 mil reais já foram recebidos, né, através de doações da própria torcida. E a expectativa é que realmente algo histórico venha acontecer em São Januário nesse próximo sábado. Algo assim que marque, tá? Não apenas o Vasco em si, mas o futebol brasileiro de um modo geral. A informação é que vai ser a festa mais bonita já vista em território em solo brasileiro. E é claro, para isso precisa de grana, não à toa. A Força Jovem conseguiu essa arrecadação
de mais de 60 mil reais, tendo nomes como o Casemiro Miguel, o Pablo Verratti, fazendo doações para a torcida organizada. E ontem tivemos duas informações muito legais. A primeira sobre sábado é que teremos aí um corredor de fogo, feito aí, é claro, por torcedores vascaínos para receber o ônibus do Vasco da Gama no pré-jogo. Então, assim, o elenco do Vasco ele já vai entrar em São Januário em um clima completamente diferente do que já foi visto nesses últimos tempos dentro do nosso Caldeirão. E além disso, também teremos na sexta-feira um treino aberto, tá? Ainda não temos um horário, o horário ainda será definido, mas o Vasco, ele tem treinado na parte da tarde. O treino do Vasco normalmente tem acontecido por volta de 2, 3 horas da tarde. Porém, os treinos do Vasco, quando o Vasco viaja, ocorrem pela parte da manhã. Isso é até importante para você se programar. O Vasco, ele, por exemplo, quando ele joga uma partida domingo longe do Rio de Janeiro, os treinos normalmente ocorrem pela manhã. Normalmente não sempre ocorrem pela manhã, quando os treinos ocorrem um dia antes da partida, né? Só que como esse treino é em São Januário é numa sexta-feira, ao meu ver, a possibilidade até desse treino ser aí tarde, assim, no finalzinho da tarde, início de noite, né? Talvez até no mesmo horário da partida, às 6:30 da tarde, no sábado, para que esse elenco possa já se ambientar com o clima do Caldeirão. Eu não sei. Essa é a grande realidade. Eu não sei. Acho que esse treino pode ser em qualquer horário do dia, 10 horas da manhã. O Vasco, recentemente, ele abriu também os portões São Januário. Salvo engano, em 2022 foi a última vez que isso ocorreu. Posso estar, claro, errado, mas eu acho que foi a última vez que isso aconteceu com relação a treino aberto, onde o Vasco ele abre um treino antes de uma semifinal que ocorreu de Campeonato Carioca contra a equipe do Flamengo. O Vasco ele abre o treino, o Vasco ele joga num domingo contra a equipe do Flamengo e no sábado o Vasco abre os portões, né, aí de São Januário. O treino ocorreu às 10 horas da manhã e o Vasco ele entrava em campo no domingo às 4:30 contra a equipe do Flamengo. Então, assim, pode ser que esse treino ocorra aí por volta de meio-dia, 10 horas da manhã, a ver. Certo vai ter um treino bem legal, um espaço maneiro para o torcedor vascaíno curtir, provavelmente portões abertos, sem nenhum tipo de pagamento, e uma linda festa que estará acontecendo já no Caldeirão, antes mesmo da bola rolar. É clima diferente, meu amigo. É clima de semifinal de Copa do Brasil. É para arrepiar mesmo, é para ficar louco mesmo. É algo diferente que o torcedor vascaíno jamais viveu nesse período recente. E para fechar o vídeo, a gente vai preparar algo bem legal aí, né, para esses dois jogos, tanto o jogo de sexta quanto também o jogo de sábado, quanto também desse treino. Então fiquem aí de olhos bem abertos. Quero falar com você sobre uma informação que saiu ontem sobre a SAF do Vasco. Recentemente, a gente tem falado muito com vocês sobre essa questão da SAF, né? Sobre as loucuras feitas. Ontem, pela parte da manhã, a gente coloca um vídeo que vocês gostaram, né? A gente sente aqui, tem esse feeling com relação às empresas que tiveram aí o seu nome travado no Vasco da Gama por parte desse contrato assinado entre o Cruz Maltino e o grupo norte-americano. A gente trouxe recentemente também parte do contrato que acabou sendo revelado, caiu o segredo de justiça e automaticamente ficou ainda mais evidente como o grupo norte-americano foi uma empresa, assim, difícil falar essa palavra, mas prejudicial ao Vasco da Gama em diversos aspectos. E ontem a gente teve parte do contrato que ela não reflete, na minha opinião, apenas os erros do grupo norte-americano. Daqui pra frente a gente vai ter muitas partes desse contrato divulgadas, eu já adianto isso aqui a vocês. Mas, na minha opinião, essa parte específica do contrato que se foi divulgado, ela mostra as contas do Vasco da Gama durante o período de venda, as dívidas do Vasco durante o período de venda e qual foi o destino do empréstimo ponte feito pela 777 Partners à gestão Salgado. E qual é a informação importante aqui a trazer? E não sei se você sabe, é importante lembrar. A gestão de Jorge Salgado, ela amarra essa venda, ela obriga praticamente o Vasco a vender-se antes de ser vendido. Porque qual é a situação, né? A gente entra no ano de 2022, a gestão Jorge Salgado, após permanecer na Série B do Brasileiro, está no segundo ano consecutivo disputando a segunda divisão. Ela alega uma insuficiência, assim, financeira, né? Um colapso financeiro, e ela alega a urgência por uma venda. Ela, a partir disso, antes da SAF ser concluída, ou aliás, acho que a SAF já havia sido concluída, né? O Vasco, ele abre uma brecha no seu estatuto para se transformar em uma SAF. A gestão de Jorge Salgado, ela abre uma votação para votar um empréstimo ponte, no valor de 70 milhões de reais, antes da venda para o grupo norte-americano acontecer.
já havia essa votação aconteceu para que a 777 Partners fizesse esse empréstimo ponte. O empréstimo ponte ele foi feito, o Vasco ele recebe 70 milhões de reais, e nesse momento o Vasco já está amarrado com a 777. Por quê? Porque teríamos uma votação para a torcida, para o sócio votar, se venderia ou não a 777, perdão, a SAF do Vasco para o grupo norte-americano. Se não vendesse, esses 70 milhões que o Vasco pegou emprestado com a 777 teriam que ser pagos com muitos juros para o grupo norte-americano. Então o Vasco ele já ficou amarrado com o grupo norte-americano antes mesmo de uma venda. Sim, isso foi um absurdo também feito por essa gestão Jorge Salgado. E por que a gente está falando sobre isso? Porque ontem a gente teve acesso ao contrato, acesso principalmente a partes que falam sobre o destino desses 70 milhões de reais, e eu acho muito estranho. Porque assim, informações é que esse empréstimo ponte no valor de 70 milhões de reais, utilizados pela gestão Jorge Salgado à época, foi utilizado para quitar dívidas urgentes do Vasco. Boa parte, inclusive, das dívidas já vencidas, como, por exemplo, salários atrasados, direitos de imagem de janeiro e fevereiro de 2022, rescisões e férias relacionadas ao final de 2021, e, além disso, empréstimos bancários, valores a acertar com alguns outros clubes, como, por exemplo, o Volta Redonda. O Vasco, à época, ele havia comprado do MT junto ao Voltaço e precisava pagar esse valor ao Voltaço, além de dívidas cíveis e trabalhistas. Além disso, também informações é que foram pagas diversas despesas do dia a dia. E aí que para mim é o grande ponto. Como, por exemplo, despesas com relação a fornecedores e serviços básicos, além de pendências esportivas, como gastos do jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Hotel, acomodação, transporte do ônibus, tudo isso foi pago com o valor do empréstimo ponte. Ao todo, informações aqui de 70 milhões de reais emprestados pela 777, 60 milhões 83.550 reais e 8 centavos foram usados de imediato para esses pagamentos, e o restante ficou aí nas contas do Vasco da Gama. Por que eu estou falando que eu acho estranho? Porque eu queria saber qual era o dinheiro que essa gestão de Jorge Salgado estava fazendo. Queria entender. Porque a partir do momento que você pega um empréstimo ponte, você diz que, ok, a situação do Vasco está passando por uma situação de calamidade. Tudo bem. Mas aí você pega um empréstimo ponte e paga até as despesas de um jogo, é que o colapso financeiro era muito maior do que a gente pensava. E aí, meu amigo, se o colapso financeiro está desse jeito, o que a gestão de Jorge Salgado fez para melhorar isso? Qual era a alternativa se não tivesse a aprovação do empréstimo ponte? Fechar as portas? Você está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou tentando te mostrar? Queria muito entender que a partir do momento que o Jorge Salgado entra para a presidência do Vasco, o assunto SAF não era debatido. Então, assim, se não existisse SAF, o que seria da gestão Jorge Salgado? Eles não tinham nenhuma ideia de como fazer dinheiro. Para onde ia o dinheiro do patrocinador? Para onde ia o dinheiro de venda de ativos? Para onde ia o dinheiro de televisão? Que a informação que a gente teve é que o Vasco ele recebeu um adiantamento de 20 milhões de reais da TV Globo e ainda fez um empréstimo durante a gestão do Salgado de 15 milhões de reais. Para onde foi essa grana? Além do que, o próprio Jorge Salgado ele alega que fez um empréstimo também de 20 milhões de reais ao Vasco da Gama. Salvo engano, é esse valor, não vou confirmar, mas é um valor parecido com esse. Então, assim, a minha pergunta é, para onde foi todo esse dinheiro? Para onde foi os 20 milhões de adiantamento da Globo? Para onde foi os 15 milhões emprestados do Banco BMG? Para onde foi o dinheiro que o próprio Jorge Salgado pegou? Que para pegar um empréstimo ponte de 70 milhões de reais e utilizar 60 para pagar até a conta de jogo, de transporte, de acomodação, de hotel, amigo, é porque a situação estava decadente. E aí, se a situação está decadente assim, a dependência tanto de um valor de empréstimo, o que seria se não tivesse empréstimo? O que não seria se não tivesse 777? Eu não estou falando isso para você achar 777 salvadora da pátria, não. É para você ver a incompetência daqueles que estavam no Vasco da Gama. A incompetência daqueles que venderam o Vasco. Que não tinha a mínima competência nem sequer de manter o Vasco vivo financeiramente. E aí a gente vê as dívidas deixadas por essa gestão. Olha que loucura, gente. O Vasco ele hoje tem dívidas com a Claro de R$8. O Vasco tem dívidas com mármores e granitos de R$18. O Vasco tem dívidas com carimbos e serviços de R$36. O Vasco tem dívidas com Alto Posto Emiré de São Cristóvão de R$49 e R$94. Gente, é surreal. Dívida com papelaria, dívida com mini mercado, dívida com atacadão.
E dívidas grandes, com Corinthians de 2.300.000, dívidas com Iago Pikachu de 1.170.000, dívida com o empresário Carlos Leite de 3.647.000, dívidas atrás de dívidas, Rodolfo, Guinha Azul, Cristóvão Borges, gente, dívidas atrás de dívidas do Vasco da Gama que não foram pagas por essa gestão da 777. E essa é uma das grandes críticas. No momento que eles assinam um contrato, eles assinam o Vasco tendo que fazer um aporte e tendo que pagar pelas dívidas que o Vasco já tinha. Nada foi pago. Circo dos palhaços, circo dos horrores. E meu parabéns, gestão Salgado. Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente não poderia deixar de fazer e trazer isso a vocês, mas eu quero saber muito mesmo a sua opinião. Show? A gente vai ficando por aqui. Esse foi aí o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desse sabadão. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês, tranquilo? Vamos que vamos, vascaíno. Vamos que vamos, que aqui é muito Vasco. Fiquem com Deus. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.